Desde os dias dos discípulos, o povo de Deus tem vivido na expectativa da volta de Jesus. A promessa feita pelo próprio Cristo de que ele retornaria para buscar os seus sempre foi uma fonte de esperança e de consolo. Homens e mulheres fiéis, ao longo dos séculos, aguardaram com ansiedade esse glorioso acontecimento. No entanto, uma pergunta ecoa no coração de muitos. Cristo poderia ter voltado antes de 1844? A resposta a essa questão nos conduz a uma profunda reflexão sobre o plano divino e aquele tempo, a obra já teria sido concluída. O atraso da volta de Cristo não deve ser visto apenas como uma questão cronológica, mas como um chamado espiritual. Cada geração tem diante de si a responsabilidade de cooperar com Deus. Pedro escreveu em sua carta que devemos aguardar e apressar a vinda do dia de Deus. Isso significa que nossas escolhas, nossa obediência e nossa consagração podem, de fato, acelerar o cumprimento das promessas divinas. A negligência, por outro lado, contribui para o responsável. Ellen White escreveu que os anjos de Deus, em suas mensagens, sempre apresentavam o tempo como muito breve. Assim, ela mesma dizia que lhe havia sido sempre mostrado em visão. Desde o início do movimento adventista, os crentes tinham a convicção de que Jesus voltaria logo. Era uma expectativa ardente, uma esperança viva que dava forças para suportar dificuldades, renúncias e até mesmo zombarias. Muitos venderam propriedades, abandonaram negócios e dedicaram todos os seus esforços a atraso. Estamos vivendo, portanto, em um tempo solene. O Senhor não retarda a sua promessa, como muitos pensam, mas é longânimo, paciente, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento. Cada dia que passa é uma oportunidade estendida pela graça divina para que mais almas conheçam a verdade e sejam salvas. No entanto, esse tempo não é infinito. Haverá um momento em que a porta da graça se fechará, e então Cristo virá em glória para buscar os seus. O que aprendemos com proclamação de que Deus confiou a seu povo uma grande obra a ser realizada na terra. O Evangelho eterno precisava ser pregado a todo o mundo. A mensagem do terceiro anjo devia ser proclamada com grande voz, chamando a atenção de todos os povos, línguas e nações para a lei de Deus e para o santuário celestial. O olhar dos crentes devia ser dirigido para Cristo, que havia entrado no lugar santíssimo do santuário celestial para interceder por seu povo. A reforma do sábado precisava ser essa história. Aprendemos que a fidelidade do povo de Deus é essencial para o cumprimento do plano divino. Aprendemos que incredulidade e desobediência podem atrasar a promessa, mas também que a paciência de Deus é grande. Aprendemos que a missão confiada a nós é urgente: proclamar as mensagens dos três anjos, restaurar a lei de Deus, viver uma vida de santidade e preparar o mundo para a volta de Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. Não podemos repetir os erros do passado. Não podemos viver levada adiante, pois uma brecha havia-se. A grande decepção de 1844 foi um momento decisivo. Muitos esperavam a volta de Jesus naquele ano, mas quando ele não veio, uma onda de tristeza e abandono assolou os crentes. Alguns zombaram, outros desistiram da fé, mas um pequeno grupo permaneceu firme. Esses fiéis buscaram compreender onde haviam errado em sua interpretação. Pela providência divina, descobriram a verdade sobre o santuário celestial e entenderam que, em 1844, Cristo não viera acomodados pensando que Cristo demorará indefinidamente. Devemos estar conscientes de que o tempo é breve e que a obra é urgente. O Senhor deseja um povo consagrado, cheio do Espírito Santo, disposto a proclamar com poder a mensagem final. Quando esse povo se levantar, a obra se completará e Jesus voltará em glória. Cristo poderia já ter voltado. O mundo poderia já ter sido transformado. A eternidade poderia já estar diante de nós. Mas ainda estamos aqui,
porque a obra não foi terminada. Essa é terra, mas havia iniciado uma obra especial no céu, a obra. Contudo, Ellen White declarou que se os adventistas tivessem permanecido firmes na fé após a decepção, se tivessem seguido unidos no caminho que Deus lhes havia mostrado, recebendo a mensagem do terceiro anjo e proclamando-a ao mundo no poder do Espírito Santo, a história teria sido diferente. O Senhor teria cooperado poderosamente com seus esforços, a obra se completaria, e Cristo teria vindo para buscar seu povo muito antes do... Uma responsabilidade solene, mas também uma grande oportunidade. Podemos ser a geração que verá a volta de Jesus. Podemos ser aqueles que cooperarão com o Espírito Santo, de tal forma que a mensagem final será proclamada com poder, e o mundo será preparado para o encontro com o Salvador. A promessa ainda está diante de nós. Eis que venho sem demora. Essas palavras ecoam como um chamado, como uma certeza, como uma esperança que não falha. Cabe a nós responder com fé, obediência e consagração. Tempo em que vivemos. Esse pensamento é impressionante, pois mostra que a Bíblia nos ensina que as promessas de Deus são condicionais. Quando Ele promete bênçãos, essas bênçãos estão ligadas à obediência e à fé. Quando adverte com juízos, esses juízos podem ser evitados pelo arrependimento e pela mudança de vida. Foi assim com Nínive, quando Jonas pregou a destruição, mas o povo se arrependeu e a cidade foi poupada. Foi assim também com Israel, que poderia ter entrado em Canaã logo. Cristo virá, e a questão não é se ele voltará, mas se estaremos preparados para encontrá-lo. Ele poderia ter voltado antes de 1844, poderia ter voltado depois daquele tempo, mas em sua misericórdia estendeu o prazo. Agora, o chamado é para nós. O tempo é hoje. O apelo é para nossa geração. Que não perca. Após sair do Egito, mas por causa da incredulidade e da rebelião, vagaram 40 anos no Cristo poderia ter voltado em gerações passadas. Poderia ter voltado logo após 1844. Poderia já ter levado seu povo para a eternidade. Mas, em vez disso, o mundo continua sua história de dor, sofrimento e pecado, porque a obra ainda não foi terminada. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Estamos, de certa forma, vivendo em um prolongamento da graça de Deus. O Senhor está dando mais tempo para que seu povo cumpra sua missão e para que mais pessoas tenham a oportunidade de se arrepender e se preparar para... A grande decepção não foi, portanto, um fracasso da profecia, mas uma revelação da necessidade de maior fidelidade. A verdade sobre o santuário, sobre o sábado e sobre a mensagem do terceiro anjo surgiu justamente desse período. Deus transformou uma experiência amarga em uma fonte de luz para seu povo.